Irmãos, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um despertamento do Senhor para esses últimos dias. Eu quero que os irmãos possam entender a grandeza da palavra de Deus, mas entender que nós estamos, irmãos, vivendo nos últimos dias. Que os nossos dias aqui nessa terra estão chegando ao fim. É verdade. Aleluia. E eu sei que a maior esperança que nós temos é a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus, aleluia. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós nos esquecemos dessa grande verdade. Deus, aleluia. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu, a grande esperança, irmãos. Nós colocamos o foco em outros locais, em outras coisas. E hoje nós criamos, talvez, um próprio Jesus para nós, diferente daquele que está na Escritura. É verdade, aleluia. Eu quero falar com vocês aqui hoje, irmãos. Quero que vocês se despertem para as coisas, para o Senhor, para os dias que nós vamos viver e que já estamos vivendo neste mundo. Aleluia. Irmãos, Satanás ele tem trabalhado com todas as suas forças nesses dias. Para quê? Para corromper os vossos filhos, para acabar com as famílias, para destruir aquilo que o Senhor tem construído em nossas vidas. Ele vem arrebatando aquilo que o Senhor tem trabalhando. Irmãos, basta nós olharmos as coisas que têm acontecido no mundo. Violência, depravação, essa força colorida que nós sabemos qual é, que está se levantando no mundo e corrompendo os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo colocados nas escolas, mas eles estão colocando coisas nas cabeças dos nossos filhos. Aleluia. Os nossos filhos, quando ficam maiores, eles acabam se desviando do Senhor. Por quê? Porque existem forças do inimigo que estão atuando sobre a mente e a vida das pessoas. E se você não dá devida atenção para o seu filho, o diabo dá, irmãos. Jesus. Meu Deus. O diabo dá essa atenção especial para o seu filho. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Acho que eu desliguei aqui. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós tiramos o foco do Senhor, irmãos. Eu quero que nós passemos a dar o foco que nós precisamos ao Senhor. Aleluia. Como eu vou ler uma série de passagens aqui, irmãos, talvez se torne um pouco cansativo de ficar folhando. Eu costumo tratar com as pessoas que eu vou ler aqui, vocês vão escutar. Se quiserem anotar os textos para depois lerem nas suas casas, vai ficar mais fácil de nós analisarmos a palavra, ok? Prestem bastante atenção. Se quiserem abrir, pode abrir, mas se quiserem anotar, é melhor. Vamos abrir em Ageu capítulo 1, verso 2 a verso 6. Prestem bastante atenção nisso. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, o que nós somos? Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. O Senhor habita em espírito em nós. Nós somos a casa do Senhor hoje. No passado, irmãos, nós éramos casas de ídolos, casas de demônios, casa de todas as coisas, o pecado, promiscuidade. Mas quando você foi salvo naquela cruz, o Espírito foi derramado em você, o sangue de Cristo foi derramado em você e a sua consciência se tornou purificada no Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor Jesus Cristo habita em você. Você se tornou uma casa para Deus. Aleluia. Todos nós somos pedras dessa casa, todos nós somos um tabernáculo do Senhor e o Senhor habita em nós. Aleluia. Jesus. Por isso que nós precisamos viver uma vida santa, irmãos. Uma vida irrepreensível no Senhor. Aleluia. E aqui diz, esse texto, irmãos, não era só para eles. Mas esse texto também fala para nós. Aleluia. Porque Deus, irmãos, ele tem uma característica muito tremenda. Aquilo que ele falou no passado também fala para nós no futuro. Porque Deus revela o futuro, ele revela o fim no princípio. Ele revela as últimas coisas nas primeiras. Aleluia. E quando ele diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo, a casa é tempo de habitar vós em casas apainiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai
os vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegais a fartar-vos. Bebeis e não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que se recebe de salário, recebe-o pô-lo num saquetel furado. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O que a palavra está dizendo aqui? Literalmente, no contexto histórico, nós estamos vendo aqui alimentos, comida. Mas ele quer falar conosco hoje coisas mais excelentes, irmãos. Coisas mais excelentes. Aleluia. Ele diz assim que o nosso salário, que o salário dessas pessoas estava sendo colocado num saco furado e não estava dando para nada. Eles não estavam se fartando, eles não estavam se alimentando corretamente, as coisas estavam faltando. Por quê? Porque eles colocaram a edificação da casa do Senhor em segundo lugar. Eles colocaram em segundo plano, o povo estava edificando a sua própria casa, mas esqueceram-se da casa do Senhor. Esqueceram-se das coisas de Deus, irmãos. Esqueceram daquilo que o Senhor havia prometido. Esse povo estava saindo da Babilônia. Este era o povo que passou 70 anos na Babilônia. E Ciro era aquele que veio libertar, tirar o povo da Babilônia. E o povo saiu da Babilônia e estava indo para Jerusalém, mas eles estavam preocupados com a própria casa e não com o templo de Deus. Por quê? Porque eles estavam preocupados cada vez mais em ter para si, fazer o seu, viver a sua própria vida para si mesmos, irmãos. Deus Santo, aleluia. Isso não é amar Deus acima de todas as coisas, mas é amar a si mesmo. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Vamos passar isso para o dia de hoje, irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? Irmãos, nós temos dado o pior para Deus. Nós temos dado aquilo de pior para Deus. E na lei Deus não se agrada daquilo que era pior para Ele. Os israelitas gostavam de dar para o Senhor o seu pior. Eles pegavam aqueles cordeiros com defeito e entregavam para Deus e ficavam com o melhor para si. É assim que tem sido conosco. Por que hoje, irmãos, nós não vemos aquele poder grandioso que existia no início da igreja? Nós vemos curas, nós vemos milagres, mas nós não vemos aquele poder grandioso, aquela explosão de poder do Espírito Santo que existia lá no princípio. Por quê? Porque nós pensamos mais nas nossas próprias casas, mais na nossa própria vida. E o que eu quero dizer para vocês? Que infelizmente a grande maioria das pessoas se acham cristãs, mas não são. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem nome de que está vivo, mas está morto. E por que eu digo isso para você? Irmãos, nós vivemos num país que a grande maioria das pessoas são cristãs. A grande maioria das pessoas são cristãs. Mas nós vivemos num dos países mais corruptos do mundo. A conta não bate, irmãos. A conta não bate. Se nós somos um dos países mais cristãos do mundo, como pode nós sermos um dos países mais corruptos? Meu Deus. Não faz sentido, irmãos. Verdade. Porque nós vivemos em meio da corrupção e nós praticamos essa corrupção, irmãos. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Como tem sido as nossas vidas? Sabe como é a nossa vida, irmãos? Nós nos enganamos. O diabo inventou muitas mentiras, irmãos. O diabo inventou uma mentira que tem destruído muita gente, muitas famílias e tem afastado as pessoas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje nós temos o entendimento de que o culto ao Senhor é nós irmos uma vez ou duas na igreja e aqui nós cultuarmos ao Senhor, mas quando nós voltamos para casa a nossa vida é pior que a dos mundanos. É verdade. Nós vivemos uma vida hipócrita e desagradamos ao Senhor. É verdade. Irmãos, por onde nós passamos, nós precisamos dar o testemunho. Mas não é assim. Fazemos compras, não pagamos as nossas compras. Nós nos misturamos com os mundanos como se nós mesmos fosse como ele. Percebe? Nós estamos vivendo como o mundo vive, irmãos. Deus Santo, aleluia. Muitos de nós saímos do culto, mas vamos para as nossas casas, vimos novelas, pornografias. Nós nos misturamos com aqueles que fazem isso. Quando estamos vivendo a vida, as pessoas fazem, sabe, aquelas piadinhas de duplo sentido, nós estamos lá rindo.
Será que Deus se agrada disso, irmãos? Glorificado Deus não se agrada, irmãos. É verdade, Senhor. Aleluia. Glória Por a que Deus. que então a igreja está vivendo esses dias difíceis? Porque as pessoas deixaram o mundo entrar dentro da igreja, as pessoas deixaram o pecado entrar, irmãos. É verdade. Nós estamos vivendo uma vida afastada do Senhor. Santo és tu, Jesus. Aleluia. O que tem sido prioridade na sua casa, na sua vida? Será que você vai chegar na sua casa hoje e vai pensar nas coisas do Senhor? Amanhã você vai acordar e você vai pensar nas coisas do Senhor. Você vai para o seu trabalho e você vai dar testemunho do Senhor. E você vai ter uma vida com a sua prioridade na casa do Senhor. Glorificado és tu, Jesus. Será que é assim a sua vida? Ou você vai sair daqui, você vai para a sua casa e acabou. Você não pensa mais no Senhor. Esqueceu dele. Meu Deus. Amanhã você vai para o seu trabalho e as pessoas nem sabem que vocês são cristãos. Irmãos, nós precisamos dar testemunho, nós precisamos ser exemplo de tudo. Nós temos que ser um funcionário exemplar, nós temos que ser um marido e esposa exemplar, nós precisamos ser filhos exemplares. Aleluia. Para que as pessoas vejam Cristo na sua vida e você vai pregar o Evangelho por meio das suas obras, não por meio das suas palavras. Aleluia. Porque o que mais existe hoje são pessoas que se dizem crentes, mas não dão testemunho. E aqueles que são do mundo olham para esses e dizem, eu não quero este Deus, porque este Deus traz essas pessoas que não fazem as coisas corretas. É verdade, Jesus. Aleluia. Precisamos mudar isso, irmãos. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que tem sido o seu foco quando você busca o Jesus, irmão? Quando você busca Deus? Ou você busca Deus pelo que Ele é, ou você busca Deus por que Ele vai proporcionar para a sua vida. Meu Deus. Hoje, irmãos, transformaram Jesus em quem? Um Papai Noel. É verdade. Em um gênio da lâmpada, Jesus que dá carro, que dá casa, que dá isso, que dá aquilo, que dá não sei mais o que, mas esqueceu da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Esqueceram disso, irmãos. Deus de poder. Então, hoje as pessoas elas estão mais interessadas em receber, em ganhar e tirar proveito do Senhor Jesus Cristo, mas elas vão para sua casa e esquecem do Senhor Jesus Cristo. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Percebe? Então, as nossas casas, a nossa vida, nós estamos vivendo no luxo, as nossas casas estão boas, as nossas vidas, sabe, estão boas, mas a nossa vida no Senhor, ela está destruída, irmãos. Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. É assim que estava acontecendo naquele tempo. Deus. As pessoas estavam pensando mais na sua casa, na sua vida, mas elas voltavam por seus erros, por seus pecados. É verdade. Irmãos, a nossa vida, o nosso culto, ele precisa ser todos os dias. O seu culto a Deus tem que ser quando você levanta, quando você vai dormir, quando você acorda, quando você come, quando você bebe. Todos os dias. E as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É tão triste, irmãos, porque muitos de nós saímos daqui do culto, vamos para a nossa casa, por exemplo, nos finais de semana, e nos assentamos à mesa. E como é que a gente vê se o nosso coração está no Senhor ou não está? O que você tem conversado, o que você tem falado à mesa, as pessoas no final de semana, onde elas poderiam estar se dedicando ao Senhor na sua casa, elas falam de tudo menos da palavra. Elas não têm prazer em estudar, em ler e aprender do Senhor. As famílias se reúnem para falar de futebol, de novela, disso, daquilo, de trabalho, mas não falam do Senhor. Percebe que você precisa dar o seu melhor para o Senhor? Deus de poder. Aleluia. Você precisa dar a sua vida integralmente para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O verso 9 e verso 10 diz assim: Esperastes o muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxeres para casa, é como um assopro que eu dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra o seu fruto. Irmãos, Deus, Ele derramou sobre nós o Espírito. Ele derramou sobre nós o Espírito. Mas nós vivemos os dias de Laodiceia, irmãos. Os dias em que as pessoas dizem que estão ricas e abastadas, mas na verdade elas são pobres e nuas. Porque o ser rico diante de Deus, irmão, não é ter bens, É verdade. não é ter posses. Aleluia.
Mas o ser rico diante do Senhor é ser rico no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos viver como Ele viveu. Deus Santo. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, É irmãos. verdade. Deus. Mas nós temos aprendido, irmãos, que Jesus Ele dá isso, que Ele dá aquilo, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo. Mas nós não temos aprendido, irmão, que nós precisamos viver uma vida de renúncia todos os dias, tomando a nossa cruz Aleluia. e nos humilharmos ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Se nós vivêssemos aqui, nós veríamos o orvalho do Senhor descer Aleluia. poderosamente, ou seja, o Espírito sendo derramado poderosamente sobre nós. Glória a Deus. Deus Santo. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho Santo. e a terra os seus fluxos. Eu vou mostrar para vocês aqui, lá em Jeremias, o retrato do que nós vivemos hoje. E eu quero que você, quando ler esse texto, você aplique para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida e para os dias que nós vivemos hoje. Deus de poder, aleluia. Prestem bastante atenção. Glória a Deus. Jeremias capítulo 7, verso 4 diz assim: Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas deveras se emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra, e que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. E vós confiais em palavras falsas que para nada se aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e disseis, estamos salvos. Estamos salvos, sim, só para continuar a praticar estas abominações. Irmãos, nos dias de Jeremias, as pessoas estavam vivendo, praticando os seus pecados, os seus furtos, os seus adultérios. A terra se encheu de adúlteros. E eles achavam que porque iam no templo do Senhor estavam salvos. Mas eles estavam enganados. Santo és tu, Jesus. E Deus, durante muitos anos, profetizou que viria quem? Nabucodonosor, e eles não creram. Eles continuaram nos seus pecados, praticando as mesmas coisas. Deus vivo, E aleluia. isso vai acontecer, irmãos, mais uma Santo vez. és tu, Jesus. Aleluia. Irmãos, com todo respeito, mas existem muitos falsos profetas que estão se levantando nos dias de hoje, estão profetizando mentiras, dizendo que a situação que nós vivemos ela vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que não sei o que. Tudo mentira. Deus vivo, aleluia. Eu quero dizer para você que a mão de Deus vai pesar sobre esse país. Deus, Se nós não mudarmos as nossas vidas, vai acontecer a mesma coisa. é verdade, Jesus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque não faz o menor sentido nós sermos uma das maiores nações cristãs do mundo, mas sermos uma das nações mais corruptas. Deus vivo, aleluia. Deus vai cobrar isso, irmãos. É verdade, Senhor. Aleluia. Por isso eu quero dizer para você que você precisa estar preparado. Deus santo, aleluia. Porque Deus quer corrigir o seu povo. Glória a Deus. Deus ele quer corrigir as pessoas. É verdade. E a Bíblia diz que Deus, ele castiga aquele que ama. E nós somos como filhos para ele. E quando o seu filho está fazendo coisas erradas, o que você faz, irmão? Você repreende. É verdade. Você utiliza da vara. Aleluia. Glória a Deus. Então, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar as mesmas abominações. Irmãos, nós saímos daqui, vamos para a rua e ficamos olhando para as mulheres. Ficamos olhando e cobiçando as mulheres. Quando alguém liga para você e você está devendo e alguém pergunta, eu quero falar com fulano. Não, fulano não está aqui. E é você que está atendendo. Deus, Mentira. verdade. Adultério. Deus. A Bíblia diz aqui também que nós não devemos derramar o sangue inocente. O que é derramar o sangue inocente? É assassinato. Mas o que Jesus fala? Que aquele que proferir um insulto ao seu irmão é pior que o que pratica assassinato. Este já é réu do fogo.
Irmão, nós saímos daqui, falamos mal do próximo, fazemos fofoca, cuidamos da vida do próximo, depois estamos aqui. Senhor, você acha que Deus tem prazer nisso? Não. Ele não tem prazer nisso. Só para praticar as mesmas abominações. Irmãos, nós estamos aqui numa igreja, mas falamos do mal do próximo que está na outra igreja, porque ele está numa outra denominação. Deus não se agrada disso. Então as pessoas, elas estão vivendo em dias em que elas pensam apenas em si mesmos. Em dias que elas pensam apenas em edificar a sua casa, mas aquilo que é para fazer a vontade de Deus tem sido esquecido. Nós estamos edificando a nossa própria vida terrenamente, queremos casas, carros, isso, aquilo, dinheiro, mas nós estamos esquecendo de aprender a vontade do Senhor. Sabe como é que tem sido a nossa vida, irmãos? Eu sei que muitos são assim. Eu mesmo já fui assim. Deus da glória. Irmãos, nós saímos de manhã cedo para trabalhar. 6 horas, 7 horas, talvez 8 horas. Trabalhamos ali 8 horas, chegamos mais ou menos 6 ou 7 horas da noite. Nós chegamos em casa cansados. Nós chegamos em casa cheios de fadigas. Nos assentamos na televisão. E vemos televisão, vemos futebol, novela, vemos isso, vemos aquilo. Estamos cansados de ver televisão. Depois nós vamos fazer as nossas tarefas de casa. E assim a vida vai indo. E depois você vai dormir. Depois você vai descansar. Quando é que você separou para o Senhor aqui? Quando você separou para o Senhor, irmãos? A nossa vida ela tem sido acordar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir. Aí depois você vem no domingo. Uma vez por semana na igreja. Você chega cansado aqui, não consegue escutar a palavra, você vem no sábado, que seja, não consegue escutar a palavra porque você já usou todo o seu tempo, toda a sua qualidade de vida para as coisas mundanas, e você vem aqui cansado já, a palavra entra no ouvido e sai no outro, porque você está cansado. Então isso é dar o pior para Deus, irmãos. Se você amasse a Deus sobre todas as coisas, se você tivesse o Senhor como sua primeira prioridade, primeiro você faria aquilo que é para o Senhor, depois você pensaria na sua vida. Deus santo, aleluia. Percebe? Glória a Deus. Se você não tiver um tempo de qualidade todos os dias com o Senhor, você está dando o seu pior para Ele. Deus vivo, aleluia. Faça uma pergunta para você, irmãos. Quando foi a última vez que você conseguiu sentar e ler com qualidade a Bíblia? Pegar a Bíblia e ler, anotar, escrever, reler, escutar e aprender. Tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Irmãos, quem tem filhos aqui sabe. Muitas vezes nós queremos ter um tempo com nossos filhos, que os nossos filhos estejam com a gente, conversando conosco, um tempo de qualidade. Muitos não conseguimos. E é assim que Deus quer ter conosco, irmãos. É assim que Deus quer estar conosco. Glória a Deus. Mas nós não queremos ter um relacionamento com o nosso Pai. Deus vivo, aleluia, Jesus. E nós estamos nos enganando, irmãos. Por quê? Verdade. Porque pensamos ser cristãos e não somos. Não somos. É verdade. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Preste atenção, muitos de nós estaremos aqui naquele dia. Eu gostaria de falar palavras bonitas que vocês gostariam de ouvir, mas eu preciso falar o que vocês precisam ouvir. Aleluia. Não o que vocês querem ouvir. Glória a Deus. Eu poderia falar aqui de bênçãos, de não sei o quê, mas irmãos, não é mais tempo disso. É tempo de nos prepararmos para a vida do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que muitos de nós estaremos aqui neste texto de Mateus 7. Eu quero dizer isso para você. O próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte para você. Mateus 7, verso 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Porventura em teu nome não temos expelido muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja o que o Senhor Jesus vai falar para essas pessoas. Então lhes direi explicitamente, ou seja, na vossa cara: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, ser cristão é difícil, não é fácil.
É uma vida de renúncia todos os dias, onde o seu eu de ontem vai ser morto, para dar lugar ao novo homem que aqui está. E assim sucessivamente você vai tomando a sua cruz todos os dias. Você vai tomando a sua cruz todos os dias e você vai avançar no conhecimento e na graça do Senhor. Nunca vos conheci. Você já imaginou, irmãos? A vida toda você achando que serve ao Senhor, a vida toda você vivendo dentro de um templo, de uma igreja, mas chegar lá no fim e receber do Senhor: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Jesus fala, perguntam para ele: Senhor, quantos são os que se salvam? E ele fala que são poucos aqueles que entram pela porta estreita. São poucos os que entram pela porta estreita, meus irmãos. Então o que eu quero dizer para você aqui, irmãos? O diabo, ele tem confundido as pessoas, transformaram Jesus num gênio da lâmpada. Um Jesus que dá carro, que dá casa, que dá isso, que dá aquilo, mas esqueceram que Jesus é aquele que vem honrar a palavra do Senhor. Aquele que zela pela palavra do Senhor e quer que você zele. A palavra diz assim, irmãos: ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Irmãos, nós devemos ser discípulos, praticando tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Senão, nós podemos receber assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós podemos aqui estar nos achando salvos, nós podemos aqui estar nos achando, sabe, abençoados no Senhor. Mas, irmãos, nos Salmos diz assim: torne-lhes a sua prosperidade em armadilha e a sua mesa em laço. Isso está nos Salmos. Muitas pessoas acham, porque tem carros, tem bens, tem isso, o Senhor está me abençoando. Não, irmãos, não está. Jesus, ele não prometeu essas coisas. Jesus, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Você percebe? Então nós estamos sendo conduzidos muitas vezes por um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Nós estamos sendo conduzidos pelo Evangelho que não é o Evangelho que está na Bíblia, mas é um Evangelho de homens. E este Jesus que as pessoas estão seguindo, elas estão caminhando, mas o fim delas vai ser no buraco, no abismo. Por quê? É um Jesus diferente daquele que a Escritura apresenta. Então ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos prestando culto ao Senhor. O culto ao Senhor deveria ser o prazer da nossa vida. Deve ser. É Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que se a nossa vida não for um culto diário, Deus não se agrada do nosso culto. Deus não se agrada da nossa vida. Nós somos diante do Senhor como aquele sacrifício com defeito. E Deus, ele dizia que não tolerava aquele sacrifício com defeito. Deus, ele queria um incenso suave, com um cheiro suave. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe quando nós não andamos no Senhor, Deus? Quando nós não vivemos uma vida condigna do Senhor, com um bom testemunho, sabe como é que tem sido a nossa oração diante do Senhor? Quero dizer para vocês, sabe quando você conhece uma pessoa que ela tem mau hálito? E ela fala com você e você não consegue sentir aquele odor? É assim que sobe a sua oração quando você vive uma vida em pecado, porque a Bíblia diz que até a oração daqueles que não escutam a lei do Senhor é abominável. É abominável. E assim como nós queremos nos afastar daqueles que têm esse odor, é assim que Deus tem com as nossas orações. Porque veja o que diz em Amós, capítulo 5, verso 21. Escutem, prestem atenção, não precisam abrir. Diz bem assim: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias. Traz isso para os dias de hoje. Traz para cá. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias. Solenes não tenho prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos
E vossas ofertas de manjares não me agradarei deles. Nem atenderei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim os teus cânticos. Percebe? Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Deus, Ele quer justiça, Ele quer juízo. Aleluia. Glória a Deus. Se nós vivermos uma vida sem o Senhor, Ele não vai ter prazer na nossa vida, irmãos. Verdade, Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Verdade. Não pode, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós viemos aqui, vamos cantar ao Senhor, nós viemos aqui louvar ao Senhor, mas nós saímos na rua, falamos palavrão, fazemos fofoca, falamos mal do próximo, irmãos. Meu Deus. Deus não tem prazer de uma língua que saia maldição, Verdade. saia bênção. Ele não tem prazer, irmãos. Verdade. Cuide a sua língua. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que nós temos visto esse Jesus diferente, irmãos? Porque o diabo, ele está armando o laço. Verdade. Ele está enlaçando as pessoas de todas as formas, irmãos. Aleluia. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. A Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Ló. Meu Deus. E o que a palavra fala, irmãos? A palavra diz que Ló, ele afligia a sua alma com as coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Ele se afligia de ver aquelas coisas dia e noite que aconteciam. Irmão, se você não tem um coração como o coração de Ló, provavelmente você é um morador de Sodoma e Gomorra. Se você olha as coisas que têm acontecido e você bate palma, e você agradece e você não percebe o que está acontecendo, certamente você vive hoje como aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus vive. Até que veio o quê? Ló saiu da cidade, caiu fogo sobre a cidade. Vocês lembram disso? Amém. Assim também vai ser, irmãos. Se nós não nos prepararmos agora, não vivermos uma vida santa, nós vamos escutar: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Qual tem sido a sua prioridade na sua casa, irmãos? Aleluia. Vocês têm praticado aquilo que eu falei agora há pouco? Glória a Deus. Ou você quer mudar? Deus A vive. Bíblia diz em Deuteronômio 6, diz assim: ouve, ó Israel, e tu falarás essas palavras ao levantares, ao deitares, ao andares pelo teu caminho, e ensinarás diligentemente aos teus filhos. Você tem vivido assim, irmãos? Ou será que você só pensa no Senhor quando você vem aqui? Você vive uma vida profana, uma vida totalmente alheia ao Senhor, mas pensa: não, hoje eu vou no culto e estou abençoado. Você vive assim? Deus. Eu quero dizer para você que você vive assim, é melhor que você não venha. É melhor que você fique na sua casa vendo futebol, que você fique vendo novela, que você fique fazendo qualquer outra coisa, porque você não agrada ao Senhor. Deus. A sua vida tem que ser um culto todos os dias, irmãos. Um culto agradável, um culto de incenso suave ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Um culto de incenso suave ao Senhor. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Irmãos, nós precisamos agora focarmos no Senhor. Verdade. Por quê? Porque o mundo, ele está cada vez mais nos seduzindo. O mundo está cada vez mais tirando o foco do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Meu Deus. Quando? Vamos olhar lá para o tempo do Êxodo. Quando Deus tirou o povo do Egito, imagina nós, saindo do mundo. O Egito representa o mundo para nós. E assim como Moisés tirou o povo do Egito e fez eles passarem pelas águas, assim também Cristo nos tira do mundo e nos faz passar pelo batismo. E hoje é como se nós estivéssemos no deserto em direção à terra prometida. Aleluia. É como se nós estivéssemos no deserto em direção à terra prometida. Verdade, Jesus. Aleluia. Irmãos, quantos foram os que saíram do deserto e entraram na terra prometida? Apenas os filhos dele. E isso é para nós também, irmãos. Verdade. Porque muitos entraram, mas poucos saíram do deserto. E isso vai se repetir mais uma vez. E eles estavam lá no Monte Sinai, irmãos. E Deus diz assim: Moisés, diga para esse povo, se eles guardarem a minha aliança e cumprirem os meus mandamentos, então eles serão para mim uma nação sacerdotal, um reino, um povo de propriedade particular, um tesouro. E eles disseram assim: sim, Senhor, tudo que tu disser nós faremos. Mas foi só Moisés subir no monte
E eles disseram assim: Moisés, aquele homem que nos tirou da terra do Egito, tardou. O que eles fizeram? Eles fizeram um ídolo, um bezerro de ouro, e adoraram o bezerro de ouro. E eles disseram: vamos comer e beber e nos alegrarmos, porque Moisés saiu. E o que aconteceu? Moisés desceu e pegou eles de surpresa. Irmãos, hoje é a mesma coisa. O Senhor nos tirou do Egito e nós estamos no deserto agora, e Jesus Cristo está tardando para alguns. E eles dizem assim: onde está Jesus que não vem nunca? Vamos viver a nossa vida, vamos fazer os nossos ídolos, vamos viver uma vida com ídolos. E sabe quais são os ídolos dos dias de hoje? É dinheiro, fartura, casa, carro, pessoas. É isso que está acontecendo hoje. E muitos vão estar assim naquele dia, irmãos. Lucas 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, no tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas e de estarem em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Percebe, irmãos? Aleluia, Jesus. Para estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Será que nós estamos em pé na presença do Filho do Homem? Deus. Será que nós não vamos nos envergonhar naquele dia, irmãos? Nós estamos pedindo aqui a volta do Senhor. Mas, irmãos, eu quero dizer que a volta do Senhor, para aqueles que não andam no Senhor, ela não vai ser bênção, ela vai ser terrível. É verdade, Jesus. Se você não vive uma vida hoje aqui no Senhor, você vai receber: apartai-vos de mim, vós que não praticais a iniquidade. Que praticai, perdão. Percebe? Deus de poder, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em Amós diz o seguinte, Amós capítulo 5, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: eis que em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei no meio de ti. Passarei no meio de ti, irmãos. Diz o Senhor: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Porque desejais vós o dia do Senhor, se é dia de trevas? Irmãos, existiam pessoas no contexto aqui de Amós que elas queriam o dia do Senhor. E o dia do Senhor fala da vinda de Cristo. O dia do Senhor fala das coisas relacionadas aos últimos dias e da vinda de Cristo. Existe todo um contexto, Apocalipse e tudo mais, mas vamos resumir nesse sentido. Existiam pessoas lá que estavam esperando o dia do Senhor. E estas pessoas querendo o dia do Senhor, elas estavam enganadas. Por quê? Porque elas estavam vivendo uma vida soberba, uma vida no pecado, uma vida fazendo tudo de errado. Mas elas se achavam abençoadas no Senhor. Então Deus diz: por que vocês esperam por esse dia? Porque para vocês que vivem assim, esse dia é trevas. Mas para aqueles que vivem justamente de forma justa no Senhor, é a salvação, é a ressurreição, é a nossa glória, é a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você espera isso. Irmãos, se essas palavras não têm tocado no seu coração, talvez você esteja com uma frieza espiritual. Mas se essas palavras têm feito com que você queira mudar de vida, é um sinal que você precisa mudar. Eu poderia estar falando palavras bonitas aqui, irmãos, mas eu não vou. Eu poderia estar falando palavras agradáveis, mas isso faziam os falsos profetas, irmãos. Eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Eles falavam apenas bênção e de prosperidade e disso e de não sei o que. Mas os verdadeiros profetas eram aqueles que falavam de juízo, que diziam do juízo de Deus. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Ageu, todos eles falaram de juízo sobre o povo porque eles viviam no pecado. E você acha que não vai ser assim conosco também, irmãos? Verdade, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Os falsos profetas são aqueles que gostam de falar coisas boas. Verdade. Os profetas de Deus são aqueles que falam de coisas ruins. Aqueles que profetizam sobre guerra, sobre destruição, sobre dificuldades, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu poderia estar falando aqui para vocês sobre essas coisas boas, que Jesus vai te dar um carro, que vai te dar uma casa, não sei o quê. Mas eu não vou falar isso. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala que haverá grande pranto quando o Senhor passar pelo seu povo. Porque Ele vai passar mais uma vez. Porque aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Porque as coisas que estão no passado, elas são sombra das coisas que vão acontecer. Porque a Bíblia trabalha em ciclos. Verdade. Aleluia. E em Êxodo diz o seguinte, vamos passar para o dia de hoje, preste atenção. Êxodo capítulo 11, verso 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pela terra do Egito. À meia-noite passarei pela terra do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto ao mó, todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve e nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que eu, o Senhor, faço distinção entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. Vamos passar para o dia de hoje, irmãos. Imagina que Moisés aqui é Cristo. Imagina que Moisés é Cristo, porque ele era uma imagem de Cristo. Aqui fala que o Senhor iria passar pela terra à meia-noite. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Qual foi a hora que aqueles que estavam acordados falaram que o Senhor estava vindo? Ouviu-se um grito, à meia-noite, eis que vem o noivo. Irmãos, o Senhor está passando pela terra novamente. É o Senhor que passará pela terra novamente. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, qual era a diferença dos israelitas para os egípcios? Os israelitas tinham o sangue nos umbrais. Os israelitas tinham o sangue daquele cordeiro nas suas casas. E quando o anjo passou pela terra, aqueles que tinham o sangue foram poupados. Aleluia. Porém, aqueles que não tinham, tiveram seus primogênitos mortos. Deus santo, aleluia. Irmãos, hoje nós não pegamos um sangue de um cordeiro terreno e colocamos nos umbrais das nossas casas. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos o sangue de Cristo nos nossos corações. Aleluia. Porque aquela casa que estava lá, onde os israelitas estavam abrigados, hoje somos nós a casa de Deus. Deus habita em nós e nós temos o sangue do cordeiro nessa casa. E o Senhor vai passar pela terra e vai ver o sangue em nós. E nós seremos salvos, irmãos. Aleluia. Nós seremos salvos. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Nós podemos passar para o dia de hoje porque o Senhor fez distinção entre o mundo e nós. Entre aqueles que servem e os que não servem. Verdade. Aleluia. Glória a Olha que Deus. tremendo que diz em Malaquias. Vós dizeis, olha os ímpios falando, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Veja, o justo aqui ele começou a olhar, eles começaram a perceber, poxa, os ímpios eles praticam essas coisas e continuam vivos, eles prosperam, eles enriquecem. Sabe por quê, irmãos? Por que o ímpio, por que o injusto ele enriquece, ele cresce, ele prospera? Porque Satanás ele paga muito bem os seus servos. É verdade. Satanás ele paga muito bem aqueles que lhe são seus servos. Verdade. Aleluia. Os homens mais poderosos das nações, irmãos, são ímpios, satanistas, ateus. Por quê? Verdade. Porque Satanás remunera eles muito bem, porque eles influenciam outras pessoas a fazerem mal. Verdade. Aleluia. Eles influenciam outras pessoas a fazerem o que é errado. Deus santo. Aleluia. Mas aqui diz, em
Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e atentavam, e ele ouvia. Pois havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-lo-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o homem justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, eu quero dizer para você que isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Hoje nós estamos aqui achando que servimos ao Senhor. Mas naquele dia, o Senhor vai dizer, não, você não me serve. Deus de poder. Irmãos, nós temos hoje a chance de mudar. Nós podemos escutar essa palavra e mudarmos as nossas vidas. Podemos mudar as nossas vidas. É verdade. E a Bíblia fala, não colocarás coisa abominável dentro da minha casa. Sabe o que tem acontecido hoje, irmãos? As pessoas estão colocando coisas abomináveis dentro da sua casa. As pessoas estão trazendo os costumes babilônicos, os costumes cananeus para dentro da sua casa. Irmãos, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. É a nossa casa, é a nossa família. Mas o que mais nós vemos hoje, irmãos? O que mais nós vemos hoje são pastores que estão vivendo no adultério, irmãos, que estão vivendo no engano, que estão vivendo na mentira, estão pastoreando a igreja. Pastores que pastoreiam a si mesmo, que vivem no pecado, mas o que eles querem é tirar o sustento, comer a carne das ovelhas, tirar a lã das ovelhas, porque eles são servos e ministros de Satanás. E muitas vezes nós somos influenciados por estes homens. E por causa da palavra destes homens, nós achamos que estamos servindo ao Senhor. Porque nós seguimos as suas libertinagens, achando que é a palavra do Senhor, mas não é. E nós estamos vendo um outro Jesus. Nós estamos vendo um outro Jesus. Em Mateus 25 diz o seguinte: eis que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar o noivo. Olha só que interessante, elas estavam acordadas e saíram para encontrar o noivo. Todas elas estavam, as 10 virgens estavam acordadas com as suas lâmpadas para encontrar o noivo. Elas estavam acordadas. Porém diz assim, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram as suas vasilhas. Irmãos, eu quero dizer para você que hoje o Senhor ele está despertando as pessoas. O Senhor ele está restaurando aquilo que é a vontade dele. Vamos olhar, por exemplo, de Josias, irmãos. Nos dias de Josias, o povo estava vivendo uma vida totalmente alheia ao Senhor, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o entendimento da palavra de Deus, estavam todos vivendo uma vida alheia a Deus. E num determinado momento, alguns sacerdotes, eles cavam na parede e acham a lei do Senhor. E eles levam essa lei do Senhor para Josias. Josias tinha um coração temente ao Senhor, mas ele ainda não tinha o conhecimento pleno da lei do Senhor. E quando ele olha para aquela lei, ele diz assim, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Vai haver grande ira do Senhor sobre essa nação. E Josias prontamente começa a fazer uma restauração em Israel. Ele tira os altos, ele tira os ídolos, ele tira os sacerdotes de Baal, ele faz uma série de coisas, porque o povo estava andando do jeito que bem entendia. Do jeito que achava mais cômodo, mas era contra o Senhor. Deus vivo, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que o amor de muitos, não de poucos, esfriará. Se fala de muitos, fala da maioria. O nosso amor, irmão, está esfriando. É verdade. O amor das pessoas está esfriando. Mas eu quero mostrar para você, nessa parábola, que Deus está restaurando. Ele está levantando aos poucos e Ele vai restaurar aquilo que talvez tenha sido esquecido. Prestem atenção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim, levaram azeite nas vasilhas e tardando o noivo. Opa, quem foi que tardou?
Moisés tardou, irmãos. E quando Moisés tarda, o povo se entrega ao quê? A idolatria. Comeram e beberam e celebraram o ídolo. Ele diz aqui, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala assim, não durmamos, porque nós não somos filhos da noite. Os que são da noite são os que se embriagam e são os que cometem orgia. Nós somos do dia, nós somos filhos da luz. Portanto, não durmamos. Mas, irmãos, a igreja está dormindo hoje, irmãos. A igreja está dormindo, as pessoas estão dormindo. As pessoas estão relaxadas na palavra de Deus. Por isso diz assim, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, quando os apóstolos morreram, quando aqueles que conheceram o Senhor morreram, começaram a entrar os lobos na igreja. Começaram a entrar aqueles que não tinham vontade de servir ao Senhor, mas utilizaram da igreja para se engrandecerem. Nos primeiros séculos, irmãos, até o século IV, mais ou menos, a igreja ela foi grandemente perseguida. E ser cristão era sinônimo de perseguição, de crucificação, de ser morto, ser atirado nos coliseus, ser comido por leões. As pessoas, elas realmente eram cristãs porque amavam a Cristo. Mas quando a igreja se misturou com o Estado, aí agora ficou muito fácil ser cristão, porque quando você se tornava cristão, você tinha benefícios do Estado, você tinha benefícios sendo cristão. E o que você acha que aqueles que são do mundo vão pensar? Eu quero ser cristão pela facilidade que me causa. Eu quero ser cristão por aquilo que Cristo me dá. Não salvação, mas bênçãos financeiras, prosperidade, casa, carro, qualquer coisa. Irmãos, depois que os apóstolos morreram, as coisas mudaram. Deus não criou os ismos, irmãos. Deus ele não criou os ismos. A igreja está dividida em ismos. Por quê? Lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim, que havia irmãos que estavam vivendo em divisão. Uns se diziam de Pedro, outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Apolo. Mas Cristo não está dividido, irmãos. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Hoje cada um pensa o que bem entende. Hoje cada um vive do jeito que quiser. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas não estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo, mas sim pela sua carne. Deus Santo. Irmãos, os ismos não são de Deus. Adventismo, catolicismo, calvinismo, pentecostalismo, ismo. Onde é que está isso na Bíblia? Não está. As pessoas se dividiram, causaram divisão na igreja e cada um pensa o que bem entende. Um tem uma doutrina assim, outro tem a doutrina assado, outro pensa não sei como. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia fala que os primeiros cristãos, eles viviam em comunhão, em unidade, na doutrina dos apóstolos e partindo o pão. Glória a Deus. Nós temos visto isso, irmãos? Nós não temos visto isso. Por isso a igreja está dormindo. Verdade. Então diz assim, Deus Santo. então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte nós a vós outras, ide antes aos que vendem, comprai-o. Saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamaram, Senhor, Senhor. O que a gente leu lá? Senhor, Senhor, em teu nome não temos feito muitos milagres? E não temos feito muitas profecias, expulsados muitos demônios? E Jesus disse para eles lá, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Olha o que diz para essas virgens. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aleluia. Aqui, irmãos, ele está falando do contexto da Páscoa. Eu quero explicar para vocês. Por quê? Naquele dia, meia-noite, irmãos, nós podemos entender como se sendo o horário mais escuro de um dia.
como sendo o tempo mais escuro de um dia. Meio-dia é o horário mais claro. Meia-noite é o horário mais escuro. E eu quero dizer para você, irmãos, aqui nós vemos que as prudentes, elas tinham azeite para suas lâmpadas. E as imprudentes, as nécias, elas não tinham. Quando você vai lá para o egípcio, Deus diz assim: este dia será uma vigília em memorial a mim. Então os israelitas estavam todos acordados com as suas lâmpadas acesas, esperando o Senhor passar pela terra. Mas os egípcios estavam dormindo com as suas lâmpadas apagadas. Então, à meia-noite, o Senhor passou pela terra. E eu quero dizer para você, se você não acender a sua lâmpada, se você não ligar o seu azeite, você vai ser como essas virgens nécias. Porque o Senhor vai passar mais uma vez à meia-noite por esta terra. Ele vai passar isso. Sabe como é que você vai ser prudente? Isso está lá em Mateus 7 também. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Percebe? Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica. Está vendo a diferença do prudente e do nécio? Que pratica. Todo aquele homem prudente será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, aqui ventos, tempestades e etc. representam o que? As tribulações, as dificuldades da vida. Se você não está firmado na rocha, se você não está usando a espada de Deus, se você não está usando a armadura de Deus, quando vir o dia mal, as tempestades, as dificuldades, você vai sucumbir. Porque você edificou a sua casa sobre a areia. Mas se você é prudente e pratica, a sua casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem nécio. Percebe? Está aqui as virgens nécias e as virgens prudentes. O que pratica é a prudente. E aquele que não pratica é a nécia. Só que ali, irmãos, nós vimos no texto o seguinte, uma coisa que ninguém percebe. Naquela parábola das 10 virgens, irmãos, existem mais pessoas, existem mais personagens que as pessoas não percebem. Nós temos o noivo que está vindo. Nós temos as virgens, mas nós temos pessoas que gritam à meia-noite, eis que vem o noivo. E estas pessoas que gritam à meia-noite, eis que vem o noivo, elas estão acordadas. Elas não dormiram na noite. E eu quero dizer para você que isso representa o que vai acontecer nos últimos dias. Porque a igreja está dormindo e ela precisa ser despertada, irmãos. Ela precisa ser levantada para se preparar para receber ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, você quer ser das nécias ou você quer ser das prudentes? Se você quer ser das prudentes, você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa viver a palavra de Deus, porque senão o Senhor vai passar pela terra e talvez você esteja, como diz a palavra, haverá pranto na terra. Porque o Senhor passou, mas você, infelizmente, não estava fazendo o correto. Deus vivo, aleluia. Já vamos finalizar aqui, irmãos. Vou pular um pouquinho aqui. Deus santo, aleluia. Veja o que está acontecendo com a igreja dos dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a verso 20. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Sabe o que quer dizer Laodiceia? Povo do julgamento, povo do juízo, o povo que será julgado. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem é frio, que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes tu que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, nós vivemos hoje
dos dias de Laodiceia. Verdade. Nós vivemos hoje uma igreja morna. Mas você sabe o que é morno? As pessoas costumam dizer que morno é aquela pessoa que ela está vivendo um pouco no mundo e vivendo um pouco na igreja. Não é isso que a palavra está dizendo. Porque se quente ou frio representasse pecado, Jesus não dizia quem delas que fosse frio ou quente. Mas você precisa entender que tanto naquele contexto de Laodiceia você tinha águas que eram quentes e águas que eram frias. As águas frias tratavam da saúde e as águas quentes também. Mas as águas mornas não serviam para nada. Então Deus está mostrando aqui, quem dera que você fosse frio, você fosse quente. Mas você é morno. E morno não presta para nada. Você se acha rico, mas você é pobre. Você se acha vestido, mas você é nu. É miserável. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, ou seja, cobrir os teus pecados, as tuas vergonhas, a fim de que seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Para quê? Para ver. Aleluia. A fim de que vejas, eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as palavras, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler 2 textos aqui para a gente finalizar e eu quero que vocês coloquem esses textos em prática. Aleluia. Irmãos, porque a vida do Senhor ela é muito séria. Verdade. Ela é muito séria e você precisa estar preparado. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 24 diz o seguinte, versos 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiou os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo em que o Senhor, quando vier, achar trabalhando. Opa! Você tem trabalhado para o Senhor ou você tem trabalhado para você mesmo? Lembra que eu falei lá no início do estudo que as pessoas estavam edificando a sua própria casa, mas a casa do Senhor está em ruínas? Irmãos, nós somos os construtores, nós somos os edificadores da casa do Senhor. E quando você prega o Evangelho, quando você edifica, quando você prega, quando você ensina aquilo que é da palavra, você está edificando a casa. Você está levantando essa casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando você não avança, quando você vive uma vida, sabe, sem se preocupar com as coisas do Senhor, você é como um servo preguiçoso e negligente. Alguém deve ter empresa, ou já trabalhou numa empresa aqui, sabe que quando uma pessoa não faz aquilo que o patrão manda, ela é demitida. Não é mesmo? Então ele diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar trabalhando. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor tarda, opa, de novo falando de Moisés e das 10 virgens, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com erros, verá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, você tem trabalhado? Você tem praticado? Senão você vai ser considerado como um servo inútil. E o último texto para nós finalizarmos diz assim, isso está em Mateus 25. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Irmãos, quando o Senhor nos deu dons, quando o Senhor nos deu ministérios, quando o Senhor nos deu, sabe, trabalhos no reino, nós somos para Ele como mordomos, como administradores que administramos as coisas do Senhor. Tudo que nós ganhamos, irmãos, tudo que o Senhor nos dá, Ele vai pedir contas. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Irmãos, se os seus filhos se desviam e você não dá devida atenção nesse sentido, você vai prestar conta dos seus filhos. Se a sua mulher não anda no caminho, ela se desvia e você não prega a palavra, você vai prestar conta. Tudo que você recebe da mão do Senhor, você vai prestar conta, irmãos. Tudo. Se você não fizer tudo que está ao seu alcance, você vai ser negligente, irmãos. Então diz assim,
Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Irmãos, é segundo a sua capacidade. Então o partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, irmãos, ele saiu imediatamente com as coisas do Senhor, a negociar, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois então de muito tempo, olha a volta do Senhor. Voltou o Senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. Então, se aproximando do que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Veja, ele foi prudente. Ele trabalhou, ele produziu, ele multiplicou aquilo que era do Senhor por 5. Ele multiplicou muito. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel em pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi. Veja, covarde. Ele foi covarde. A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. E o que é ser covarde, irmãos, aqui? Não é a pessoa ter um medo, necessariamente, mas é a pessoa ser covarde, não falar, não praticar, não dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Você está no meio das pessoas, as pessoas não sabem que você é cristão. Você está no seu trabalho, você não fala de Cristo, você não traz a palavra, as pessoas não conhecem Cristo na sua vida, porque você está sendo covarde e não está ensinando a elas. Então ele disse assim: ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Irmão, terra, o que significa? Adão, carne. Percebe? Escondi na carne aquilo que tu me deste. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifos onde não semei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, ou seja, aquilo que ele recebeu do Senhor, e dai ao que tem 10. Né? Porque todo aquele que se dará terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos negligentes do Senhor. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor, para praticarmos, para multiplicarmos aquilo que o Senhor nos deu. Hoje você vai chegar na sua casa, depois do culto, e você vai refletir na sua mente: será que eu tenho multiplicado aquilo que o Senhor me deu? Será que eu tenho produzido, eu tenho trabalhado para o reino? Irmãos, porque vai haver um tempo em que não haverá mais tempo. Haverá um tempo em que nós não poderemos colocar azeite mais nas nossas vasilhas. E o tempo de colocar azeite nas nossas vasilhas é agora. Então eu te convido a se arrepender no Senhor. Isaías diz assim: o Senhor vos chama naquele dia para se arrepender, para vestir-se de pano de saco e de cinzas. Mas vocês dizem: é só gozo e alegria. Portanto, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que o mundo vive. Comamos e bebamos. Por quê? Porque eles pensam nessa vida. Então eu quero dizer para você neste dia e nesta noite que, irmãos, o Senhor está às portas e é tempo de nos prepararmos para a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos?